Subtítulo: Reuniões no Palácio Real. Depois me foi mostrado uma festa no grande salão do banquete. A noiva, linda, pura e adornada, dançava com os súditos do Palácio Real. São convidados especiais do rei. Ela também dançava sozinha e todos os demais convidados a admiravam e a contemplavam, dizendo: "Como é formosa! Ela tem o anel como o do noivo." O noivo, assentado no trono, contemplava cada passo, cada dança e dizia: "Como és formosa, amada minha! És mais preciosa do que todo o rubi do reino." Disse o noivo rei à sua noiva: "No meu reino existem mansões celestiais muito maiores, melhores e mais exuberantes. E cada qual receberá sua mansão de acordo com o seu galardão. Cada mansão celestial é construída estrategicamente e muitas delas estão abaixo do rio da vida e têm acesso direto com a fonte do rio que flui do trono de Deus." Daniel capítulo 7, versículo 10. Outras ficam localizadas nas diversas galáxias do reino, que são reinos menores coligados ao reino supremo, onde fica o Palácio Real. A mansão de uma remida, no capítulo 3, Cartas de Jesus para a sua noiva. Subtítulo: Um dos jardins internos do palácio. Vi flores que cantam. Você que vive no jardim, os amigos desejam ouvir sua voz. Deixe-me ouvi-la. Cantares, capítulo 8, versículo 13. Certo dia eu chorava ao relembrar dos arrebatamentos aos céus e dizia: "Senhor, eu quero acariciar tua face." Ao mesmo tempo que eu orava em espírito, eu ninava meu filho que era pequeno. Foi quando vi um anjo que estava assentado na cama ao lado. Ele me mostrou um mapa de um dos palácios do reino de Deus. No meio do mapa havia um ponto de luz vermelha. O anjo me disse: "Foi-me dada a ordem para levar-te a este lugar", apontando o dedo para o ponto de luz vermelha do mapa. Então o meu espírito foi arrebatado até uma sala redonda composta por um jardim interno. Havia ali muitas plantas raras, inclusive algumas parecidas com orquídeas. O teto era aberto e eu ouvia o cântico dos anjos que adoravam a Deus, e os 4 seres viventes sobrevoavam em círculo, adorando diante do trono o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quão grande era o resplendor da luz do trono de Deus naquele lugar! As plantas daquele jardim interno não precisam de sol, pois o teto emana a luz do sol da justiça. Então já não haverá noite, porque Adonai, Deus, brilhará sobre eles, e eles serão reis para todos sempre. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Havia naquele jardim interno um outro anjo ancião, cujas vestes eram brancas e sua capa, na cor branca, continha bordados em fios de ouro. Ele me abraçou enquanto me mostrava as flores daquele jardim. Observei que quando ele tocava as plantas com o seu dedo indicador, dele acendia uma luz fluorescente que revigorava as plantas. Elas se alegravam e começavam a dançar como forma de adoração a Deus. E o interessante é que elas falavam em línguas estranhas. Era um linguajar específico, porém conhecido naquela dimensão do céu. A terra daquele jardim era misturada com pó de ouro.
Abaixei-me para tocar a terra, e então vi pequeninos seres vestidos de vestes de cor azul claro, os quais têm semelhança com os humanos, porém têm asas. Havia uma líder que comandava o exército daqueles pequeninos seres, cerca de 7 centímetros. Enquanto os pequeninos seres trabalhavam, havia um tumulto de vozes no linguajar deles. Em dado momento, foi-me entregue uma porção pequena de mel, produzida por eles, sendo que o néctar foi retirado daquelas plantas. Então, o anjo ancião, que cuida do jardim interno celestial, me disse que daquelas plantas são retiradas as essências para a cura de câncer. Dali são autorizadas as ordens para que nas mãos dos profetas de Deus esteja a cura do câncer ao impor as mãos em nome de Jesus. E se não for liberadas as ordens, nada acontece. Eu me maravilhava com tudo que eu ouvia, sentia e via. A sensação triunfante de estar tão perto de Adonai me tocava profundamente. Bastava olhar para o alto, ver os anjos e apreciar os seus cânticos que exaltavam o meu Redentor. Havia entre aquelas plantas uma planta maior no formato esférico, contendo sementes esbranquiçadas como algodão. Lembra uma flor do campo, conhecida como dente de leão, que ao assoprá-la pode-se ver o vento levar. O vento impetuoso soprou aquelas 2 sementes, de forma que as sementes grudavam em minhas vestes brancas, brilhando como prata. Em seguida, se soltavam e grudavam novamente, sorrindo e brincando comigo, como se tivessem intimidade. Tinham estas sementes órgãos dos sentidos e um linguajar celestial específico que me deixava deslumbrada. Depois notei a presença de alguns pequeninos seres viventes esverdeados que estavam sobre algumas folhagens. Eles começaram a tocar pequeninos instrumentos, pois faziam parte de uma orquestra celestial. Enquanto tocavam, as plantas dançavam como forma de adoração ao soberano. Tudo que tem fôlego, louve Adonai, aleluia. Salmo 150, versículo 6. Ao ouvir o som da orquestra, formado por seres pequeninos, eu deitei sobre o piso daquela sala para descansar. Então o anjo ancião me disse: veja nos ares aqueles cavaleiros guerreiros. Toda vez que você retorna de uma batalha, o seu espírito é arrebatado até aqui, neste jardim interno do Palácio de Deus. Aqui você descansa e revigora as suas forças. Entendi o porquê, no mundo terreno, de gostar tanto de plantas ornamentais. Um dos jardins internos do palácio, vi flores que cantam, no capítulo 3 de Cartas de Jesus para a sua noiva. Cada palácio do rei tem sua orquestra e cada exército de anjos é diferenciado em funções, roupagens e missões, sendo designados a atuarem em diferentes províncias do reino. Onde há palácios do rei, haverá os mandatos para os governadores, que serão os remidos já com os seus galardões. E isto através da autorização do próprio Deus. Diz o Espírito Santo: a noiva rainha conhecerá e desfrutará de todos os palácios das galáxias, sendo que o comando e controle de todos os palácios está no grande Palácio Real, que fica na capital do país celeste, a Jerusalém Celestial.
Alguns anjos estrela de Davi dançavam e cantavam. São estes uma das categorias do exército da estrela de Davi, os quais têm formato de estrelas e com órgãos dos sentidos. O cântico destas estrelas era fino e suave, semelhante ao canto lírico. Elas brilhavam e se multiplicavam, e seu brilho emitido, em função da adoração, era de 7 vezes mais, na plenitude do brilho celeste. A cada palácio do reino, a noiva rainha terá sua vestimenta apropriada para estar diante do rei. Os remidos em glória terão seus respectivos lugares e assentos na grande mesa sem fim, cada qual com o seu galardão. Cada remido em glória, que é a noiva fiel, se sentirá como a esposa de Jesus. A grande orquestra do céu, capítulo 4, em Cartas de Jesus para a sua noiva. Subtítulo: Um dos palácios do governo real. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Salmos 48, versículo 3. Fiquei a indagar: onde estou? O Espírito Santo então me revelou que eu estava num dos inúmeros palácios de governadores do reino, entre as galáxias do universo do único Deus Supremo. Ao começar a subir a escada que dá acesso ao segundo andar do palácio, observei que haviam tapetes verdes e felpudos, com bordados rosas nas laterais. Era tudo muito lindo, inclusive os móveis. O corrimão da escada, que era bem alta, era de ouro puro. Dali daquela escada, eu podia ver que no salão do primeiro piso havia uma mesa redonda de ouro e sobre ela objetos decorativos de cristais. Suas 7 cadeiras eram de cedro revestidas de ouro com estofados verde escuro bordado em fios de ouro. As paredes revestidas e decoradas em ouro e preciosidades tinham tecidos decorativos finíssimos e bordados. O piso daquele palácio era vitrificado e havia lustres de cristais iluminados pela glória visível de Deus. Chegando no segundo andar, percebi que as janelas eram transparentes e eu podia ver o firmamento. Então, o governador daquele espaço sideral, no limiar territorial de Deus ali, foi designado por Yeshua para conversar comigo. Enquanto conversávamos, eu podia avistar da janela daquele palácio que no universo havia inúmeros pontos de luz. Passei também a observar as vestes daquele governador que estava vestido como um príncipe se veste, com uma túnica verde bordada em fios de ouro. Seus cabelos eram pretos, embora fosse calvo como a calvície do profeta Eliseu. Quanto mistério! Então aquele governador apresentou para a noiva rainha a imensidão da parte celestial do reino do Rei Jesus, confiado a ele para cuidar e governar. E ele me disse que tudo ali pertence ao rei noivo e à noiva rainha. Presenciei então, a quilômetros de distância, vários pontos de luz no espaço sideral. E o governador me disse que os pontos de luz no universo eram casas de remidos. Percebi que naquele estado celeste, próximo ao palácio daquele governador real, havia diversas mansões celestiais diferenciadas entre si, sendo que algumas tinham até 5 andares. São todas iluminadas e cheias de flores, gramado com palmeiras e animais soltos caminhando calmamente, como o leão, leopardos e corças. Isaías capítulo 11, versículo 9.
Que país celestial lindo! O Senhor me disse que aquele palácio está situado em um dos inúmeros estados do Reino Celeste, ao lado leste do imenso Palácio Real do Rei Jesus. E daquele lugar, devido à distância, eu podia ver apenas o reflexo do resplendor glorioso do Palácio Real, um dos palácios do governo real, no capítulo 4 de Cartas de Jesus para a sua noiva. Subtítulo: Reunião com príncipes, generais e anjos de Deus. Adonai olha do céu, vê todo ser humano, do lugar onde mora, assiste a todo vivente na terra. Mas os olhos de Adonai assistem àqueles que o temem, àqueles que esperam por sua graça. Salmos 33, versículos 13, 14 e 18. No dia 12 de agosto de 2021, estava em oração via celular com uma pastora de outro estado do Brasil quando fomos arrebatadas a uma dimensão celestial. Estávamos em um dos palácios dos príncipes, muito lindo, com muitos detalhes em ouro. Contemplávamos e descrevíamos riquezas de detalhes. Depois me direcionei a uma sala de reunião daquele palácio com anjos de Deus. A mesa era semicircular e ficava na parte abaixo, na descida de 4 degraus. O príncipe de governo da reunião, juntamente com mais 2 anjos, me mostrou um mapa sobre a mesa. Ministrou estratégias sobre o avivamento no Brasil. Eu via assentados à mesa de reunião outros príncipes, anjos, generais e 4 mulheres que o Pai levantou para escrever 16 decretos para a noiva de Cristo, que sinalizam concertos, purificação das vestes e restauração da noiva de Cristo. Decretos que já têm sido propagados no meio cristão, tanto no Brasil quanto no exterior. Na parte de cima, na dimensão do meu lado esquerdo da visão, eu via uma guerreira sendo treinada por um anjo de elite. Ele a ensinava a usar uma arma espiritual de longo alcance. E do outro lado estava a pastora que fora arrebatada comigo nesta dimensão. Ela conversava com 12 anjos, dentre eles estavam príncipes de Deus. Em dado momento, ela desceu até a grande mesa da reunião e foi ministrada pelo anjo do governo da reunião, o mesmo que me ministrou. Ele entregou a ela um livro de estratégias de guerra. Saímos da reunião e fomos para um andar dimensional mais acima. Cumprimentei e interagi com os 12 anjos que conversavam com a pastora. Em seguida, Elohim Tzevaot, o Senhor dos Exércitos, veio e me ministrou em espírito acerca de uma missão no qual me confiara, juntamente com mais pessoas, sendo ao todo 12 apóstolos e 12 intercessores, além das irmãs escolhidas para receber revelações e escrever os decretos. Quão grande é Adonai! Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo de Yahvé, Yahweh. Amém.